expandindo sua mente através do seu círculo. Sempre que ouço as pessoas dizerem que o dinheiro não as mudou, eu sempre penso a mesma coisa. Isso só significa que elas ainda não ganharam o suficiente. Acredite em mim, quando você está ganhando dinheiro de verdade, muitas coisas mudam. E uma das coisas mais importantes é o tipo de pessoas com quem você anda. Eu fiz muitos novos amigos nos últimos 15 anos. Muitos são apenas amigos da indústria. Pessoas que vejo em eventos, tiro uma selfie, converso por alguns minutos e depois sigo em frente. Mas há um número menor de pessoas que realmente tiveram um impacto benéfico na minha vida. Amigos que mudaram dramaticamente a maneira como vejo o mundo através do compartilhamento de suas experiências, insights e filosofias. Um dos meus novos amigos favoritos é Robert Greene, o coautor do meu livro A 50ª Lei. Robert definitivamente não é o tipo de pessoa que estaria em meus círculos anteriores. Ele é um homem branco de meia-idade e não há nada de rua nele. Ele é um verdadeiro apaixonado por história, alguém que fica mais feliz quando está lendo e estudando. Antes da minha relação com Robert, eu não conhecia ninguém como ele. Eu tinha amigos que liam alguns livros aqui e ali, incluindo o clássico de Robert As 48 Leis do Poder, mas não conhecia ninguém que fosse um verdadeiro estudioso, que pudesse falar com conhecimento real sobre qualquer número de assuntos e períodos da história. Antes de me tornar amigo de Robert, nunca havia me interessado muito por assuntos que eu achava que não me envolviam diretamente. Minha atitude era: como algo que aconteceu na Roma Antiga ou na China Imperial poderia ter qualquer significado para a minha vida? As histórias que Robert me contou me fizeram perceber que eu estava sendo muito fechado. De fato, havia uma quantidade quase ilimitada de estratégias e técnicas que eu poderia extrair dos exemplos da história. Robert me explicou que quando você lê sobre um Napoleão ou um Bismarck, você não pode simplesmente pensar neles como velhos brancos em livros de história empoeirados, mas como gênios que entenderam como combinar estratégia com suas circunstâncias. E é isso que manter o poder realmente significa. Claro que nosso relacionamento é uma via de mão dupla. Eu eduquei Robert sobre a minha experiência e o ajudei a sair um pouco de seus livros. Ao andar comigo, ele pôde ver alguém colocando algumas das estratégias que estudou em prática, em tempo real. Acho que isso foi excitante para ele. Uma vez ele até me disse: "Você sabe, nos Estados Unidos, você e eu não deveríamos ser amigos. As pessoas querem que existam muros entre nós, porque supostamente viemos de mundos diferentes. História e hip-hop não deveriam se encontrar. Por que não? Temos muito a aprender um com o outro. Nossa amizade é uma forma de derrubar esses muros." Uma coisa que realmente apreciei em Robert foi como, mesmo tendo passado a vida estudando as várias maneiras que as pessoas manipulam o poder, isso não é realmente algo que o consome em sua própria vida. Todos os anos, ele é levado ao redor do mundo para se encontrar com reis, presidentes e chefes de Estado, não posso dizer quais, todos os quais querem sugar seu conhecimento sobre estratégias. Ele compartilha suas informações com eles e volta para casa, para seus livros. Se muito, ele pode ser um pouco suave demais, especialmente em sua vida pessoal. Houve algumas vezes em que tive que dizer a ele que tudo bem ser um pouco impiedoso com as pessoas. Não está em sua natureza destruir alguém só porque pode. Ele sabe sobre manipulação, mas no fundo é um cara compassivo. É bom ser amigo dele porque parte dessa energia passa para mim e me ajuda a ser mais compreensivo em certas situações. Outra pessoa com quem formei uma amizade improvável é Deepak Chopra, o autor de best-sellers e especialista em bem-estar. Se Robert Greene é algo como meu professor quando se trata de história, Deepak é meu professor espiritual. Uma das coisas mais valiosas que ele me ensinou é a importância de colocar minha mente em um espaço mais consciente e relaxado. Isso sempre foi difícil para mim. Sou alguém que está constantemente pensando e planejando. Senti que se eu tirar até alguns segundos de relaxamento mental, outra pessoa vai me alcançar e me ultrapassar. Deepak me ajudou a entender que a melhor maneira de garantir que eu permaneça mentalmente afiado é realmente dar um descanso para minha mente.
A técnica que ele me ensinou para me ajudar a fazer essa pausa é a meditação. Ele explicou que existem muitos tipos diferentes de meditação que você pode praticar, mas a que ele recomendou é baseada em mantras. Se você nunca tentou, um mantra é uma frase ou palavra que você repete repetidamente em sua mente até que seu cérebro comece a se acalmar. Muitas vezes é uma palavra em sânscrito, mas o Deepak me disse que eu poderia usar apenas a frase "eu sou". Ele disse que sempre que sentisse que meus pensamentos estavam correndo mais rápido do que eu estava confortável, eu poderia apenas sentar em uma sala silenciosa, fechar meus olhos e repetir "eu sou", repetidamente até que o barulho na minha cabeça desaparecesse. Tentei seguir suas instruções, mas descobri que, depois de dizer meu mantra por alguns minutos, havia tantos pensamentos correndo pela minha cabeça que eu me distraía e esquecia do que deveria estar fazendo. Eu não queria desistir, então pedi conselhos ao Deepak e ele me disse que isso era normal. O objetivo da meditação não é parar de pensar ou fazer você parar de ter pensamentos, mas sim ajudá-lo a diminuir o volume desses pensamentos, para que quando você estiver começando a se sentir sobrecarregado com o que está em sua cabeça, você tenha uma ferramenta à sua disposição que possa usar para diminuir as coisas e começar a pensar com mais clareza. Isso fez muito sentido para mim, tanto que eu realmente montei um pequeno espaço em meu apartamento apenas para meditação. Sempre que estou me sentindo um pouco estressado, sentarei naquela sala e direi meu mantra por 10 ou 15 minutos. É uma maneira muito fácil de retomar o controle da minha mente. Ter aquela sala é ótimo, mas descobri que faço minha melhor meditação em aviões. Sabendo que vou ficar preso no mesmo assento por várias horas, sempre tento passar algum tempo meditando durante o voo. É tentador abrir meu laptop e assistir a um filme ou programa de TV, mas isso não é realmente benéfico para mim. Em vez disso, comprometo-me a dizer meu mantra por pelo menos meia hora. Nos primeiros 10 minutos ou mais, continuarei perdendo o controle do meu mantra e voltando para quaisquer pensamentos que estavam no topo da minha mente. Mas se eu continuar, depois de um tempo eu entro no ritmo. Eu posso não totalmente deixar ir meus pensamentos, mas definitivamente entro em um estado mental muito mais pacífico. Quando termino de meditar, sinto-me muito mais claro em meus pensamentos e meu processo de tomada de decisão. É uma ótima maneira de transformar um voo em algo construtivo. Quando eu estava crescendo no Queens, se você me dissesse que acabaria sendo amigo de um cara branco que era um aficionado por história e um cara indiano que estava em meditação, eu teria rido de você. Simplesmente não me associava com ninguém que parecesse diferente de mim. Hoje, não consigo imaginar um mundo em que não tenha amizades com pessoas como Robert e Deepak. Ambos, de maneiras diferentes, ajudaram fundamentalmente a reformular como vejo e interajo com o mundo. Eu admito que estou em uma situação diferente da maioria das pessoas. É provável que você não tenha a oportunidade de conhecer um dos seus autores favoritos ou um curandeiro de renome mundial. No entanto, nada o impede de buscar pessoas mais diversificadas e trazê-las para o seu mundo. Nem todos os seus amigos precisam gostar das mesmas coisas que você. Por exemplo, se toda vez que você está com seus amigos a conversa é sempre sobre hip hop e a NBA, você precisa fazer melhor. Ou se todos os seus amigos ainda usam jeans e tênis para todos os eventos, você também precisa fazer melhor nesse sentido. Eu costumava ser assim. Crescendo no meu bairro, os ternos eram apenas para funerais ou audiências no tribunal. Mas eu me adaptei conforme fui crescendo. Aceitei que haverá ocasiões em que preciso usar um terno bem cortado com sapatos de couro. Ainda recebo pessoas me perguntando por que você está vestindo isso, mas não vou ficar preso em um lugar só porque é onde eles se sentem mais confortáveis. Mesmo que meu instinto natural seja colocar um boné e jeans com tênis, eu aprecio pessoas que podem me apresentar novos designers ou lugares para pegar ótimos ternos. Você precisa de pessoas em sua vida que o convidem para lugares que você normalmente não iria, ou enviem artigos interessantes que você normalmente não leria, ou o façam experimentar comidas que você normalmente não pediria. Você precisa encontrar pessoas que injetam nova energia em sua vida.
Porque se você continuar tendo as mesmas conversas com as mesmas pessoas ano após ano, sua energia vai estagnar. Suas ideias vão ficar obsoletas. Seu impulso vai ficar estagnado. Eu não estou apenas expandindo o círculo de pessoas com quem socializo. Eu também estou comprometido em expandir o círculo de pessoas com quem interajo profissionalmente. Em praticamente todas as salas corporativas que eu entro, eu estou rodeado de pessoas que provavelmente tiveram muito mais educação do que eu, que leram mais do que eu, que foram expostas a mais cultura do que eu. Houve uma época no início da minha carreira em que essas situações poderiam me deixar um pouco inseguro, onde eu poderia procurar uma razão para não entrar nessa sala porque não queria me sentir estúpido ou desinformado. Consegui superar essa insegurança aceitando que essas pessoas não eram mais cultas do que eu, eles apenas foram expostos a uma cultura diferente. A cultura que experimentei crescendo em South Jamaica era tão real quanto a cultura a que uma criança exposta a Beverly Hills ou ao Upper East Side de Manhattan havia sido exposta. Eles apenas tinham fundamentos e prioridades diferentes. Também entendi que, assim como fiquei intimidado pelo que não sabia sobre sua cultura, eles poderiam estar igualmente intimidados pelo que não sabiam sobre a minha. Seus filhos podem ir para uma escola particular em Beverly Hills, mas eles estavam ouvindo minha música no carro a caminho dali. Isso significava que não havia desequilíbrio, e estávamos em igualdade de condições culturalmente. Hoje em dia, não me sinto mais intimidado. Em vez disso, estou procurando salas onde todos os outros são mais conhecedores e educados do que eu. Adoro esses tipos de salas. Não porque eu não valorize minhas próprias experiências, mas porque sei que quando estou cercado por pessoas altamente educadas, vou conseguir extrair um valor real de suas contribuições. Quando combino essa informação com meus próprios instintos e experiências, é a fórmula perfeita para fazer coisas incríveis acontecerem. Seu tempo nunca é desperdiçado quando você está coletando informações. É por isso que sempre priorizo informações em vez de um cheque. Recentemente, recebi um cheque muito bom para fazer um show em Israel. Eu não precisava aparecer até o dia do show, mas disse às pessoas para me reservarem um dia antes. Você quer ver os pontos turísticos? Eles perguntaram. Não é isso, expliquei. Preciso conhecer o filho da puta que pode escrever um cheque assim. Eu não sabia o que esse cara fazia, mas sabia que poderia aprender algo com ele. Não é apenas uma prioridade profissional. Adoro conversar com qualquer pessoa que possa me fornecer novas informações que possam mudar minha perspectiva. Pode haver um assunto em que eu sinta que tenho uma opinião sólida, que não há como ninguém mudar minha opinião sobre isso. Então uma pessoa inteligente me apresenta uma nova perspectiva sobre isso, uma visão que eu não havia considerado antes, e tudo muda. Isso aconteceu comigo recentemente. Estava conversando com um amigo sobre a notícia de que o vice-presidente Pence disse que não se encontraria com uma mulher para jantar sem ter a esposa presente. As pessoas estavam chateadas com o comentário dele, mas eu não vi qual era a indignação. Qual é o problema com isso? Perguntei ao meu amigo. Quando ele disse isso, há uma parte de mim que se identifica com ele. Ele tem um sistema que funciona para ele. Deixe-o em paz. Mas esse amigo não estava disposto a deixar Pence em paz. Nem eu, com minha visão limitada. Ouça, Fifty, você precisa olhar para isso da minha perspectiva, ele me disse. Tenho 2 filhas. E não vou ter mais filhos. Esses 2 são meu futuro. Digamos que uma delas se destaque na escola e queira entrar na política. Ela sobe nas fileiras, faz todas as coisas certas e se envolve em um problema. Agora ela tem a chance de jantar com o vice-presidente. E o escritório dele diz a ela que sua esposa tem que acompanhá-la ou ela não pode ter a reunião. Isso não é justo. Por que não? Eu perguntei. Ele está apenas tentando se concentrar. Ele está ciente de suas imperfeições. Devemos celebrar isso. Não atacar o homem por isso. Não, ele merece ser criticado, ele respondeu. Em primeiro lugar, ele vai ao jantar como vice-presidente, não como um homem.
Então, quando ele diz que não pode encontrar minha filha sem a esposa presente, isso significa que ele a está vendo como um objeto sexual. Não como um lobista, um especialista em política, um senador, seja lá o que ela seja. Ele a está vendo como um objeto sexual em primeiro lugar. Ele tinha um ponto. Eu estava começando a entender de onde ele vinha. Mas meu amigo ainda não tinha terminado. Aqui está o outro problema, 50. Você sabe que a vibe é diferente quando são apenas duas pessoas falando sobre negócios em comparação com quando um dos seus cônjuges está presente. Quando são apenas duas pessoas, elas podem ir direto ao ponto. Falar mal dos seus inimigos. Conspirar juntas. Trocar informações e fofocas. Discutir coisas que talvez não falem na frente de outras pessoas. É assim que muitos negócios são feitos no mundo real. Mas quando um cônjuge está presente, a vibração muda. A conversa é sobre filhos, férias ou quais programas de TV todos assistiram. Não chega ao ponto. Se minha filha está falando com o vice-presidente, quero que ela possa entrar nos detalhes. Quero que ela possa falar sobre fazer movimentos reais com alguém em uma posição de poder. Não quero que ela seja penalizada por ser uma mulher. Ter que limitar-se a um tipo diferente de conversa do que um homem na mesma posição teria. Foda-se isso. Ah, merda. Como não vi isso? Perguntei a meu amigo. Quando ele me colocou a situação dessa forma, foi como se uma bomba explodisse em minha cabeça. Eu tinha visto o problema em preto e branco, e ele me ajudou a enxergá-lo em cores vibrantes. Minha visão era limitada porque eu me identificava com Pence como um homem solteiro. Como alguém que está familiarizado com a luxúria, eu podia entender sua posição. Eu falhei em me identificar com a mulher na situação, com como ela estava perdendo apesar de não ter feito nada errado. Eu vivo por momentos como esse, quando posso identificar onde estou errado sobre um assunto e começar a evoluir meu pensamento. Não vivo para estar certo o tempo todo ou ter um bando de subordinados me dizendo, está certo, chefe, quando digo alguma besteira. Não, quero que minha mente seja expandida e minhas perspectivas sejam alteradas por tantas pessoas inteligentes quanto possível. Em todos os lugares que vou, estou estudando as pessoas. A maneira como elas dizem as coisas, sua atitude, as informações que compartilham. Eu poderia estar no trem e estaria observando as pessoas e fazendo anotações. Foi assim que aprendi negócios, estudando pessoas que admirava e como se comportavam. Pessoas inteligentes fornecem muitas informações por meio de suas palavras ou ações. Pegue todas as joias que puder. O hip hop trouxe muitas mudanças positivas para este país e melhorou inúmeras vidas. Uma área em que poderia melhorar, no entanto, é parar de dar tanta importância em ser legal. Gostamos que nossos rappers estejam danificados, mas não gostamos que sejam inseguros ou nerds. Precisamos mudar isso, para dizer que está tudo bem admitir que você não sabe as coisas. Que você não tem todas as respostas. Que se sente inseguro em certas situações. É somente ao admitir que tem algo a aprender que você pode começar o processo. Há pessoas que sempre tentam se posicionar como a pessoa mais inteligente da sala. Eles fazem isso porque acalma sua insegurança. Preferem apresentar a impressão de serem importantes do que realmente se colocarem na posição de crescer. Nunca seja essa pessoa. Desafie-se sempre a estar cercado de pessoas que podem estar informadas de maneiras diferentes das suas, que tiveram experiências diferentes, e o mais importante, não tem medo de compartilhar essas informações com você. Essas são as pessoas que vão turbinar sua evolução para se tornar o melhor de si mesmo.